Glória a Deus. Queridos, você tem convidado pessoas para vir à igreja? Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Não nem faz parte da mensagem, mas eu fiquei pensando sobre isso. Porque, não sei se você que é cristão há muito tempo, eu sou desde criancinha, e sempre foi muito natural para a gente, né, convidar pessoas a vir à igreja. Porque é um local onde nós nos encontramos, né, os santos se reúnem, recebemos o derramamento da graça do Senhor, a bênção de Deus, e talvez esse é um costume, um hábito que você não está vivendo. Convidar pessoas a vir à igreja, convidar pessoas aí na célula. Essa semana você se encontrou, esbarrou com muita gente, tem certeza disso? Será que nenhuma dessas pessoas você chegou e teve a intenção ou a vontade ou pensou assim, vou convidar para ir na igreja? E eu quero convidar você a refletir sobre isso e a viver esse hábito, né? Ter esse hábito na sua vida. Convide pessoas para estarem na igreja. Saia do culto hoje determinado, vou convidar alguém. Agora, convide mais 30, que aí 10 vão pensar em vir, vão dizer para você, não, acho que vou. E acaba que às vezes 2 vêm. É estatística, é assim mesmo, né? Não é assim que o processo de vendas? Sai vendendo. Quanto mais pessoas eu ofereço alguma coisa, mais chance eu tenho de vender esse produto uma vez. Mas convide pessoas. Não pense que só de passar na rua aqui as pessoas vão entrar e vir à igreja. Isso acontece. Mas não é o que Deus quer fazer. Deus quer usar a gente para alcançar pessoas. Deus não depende da gente. Ele quer contar conosco para que pessoas conheçam Jesus. E conheça o ambiente nosso de culto, conheça a sua célula, conheça nossa comunhão. Convide pessoas. Isso é realmente um hábito que todo crente precisa ter. Irmãos, nós estamos hoje na segunda mensagem dessa nossa série, o Fazedor de Discípulos. Esses 4 sermões, eles são sermões assim, bem instrutivos, talvez de exortação. Serão 4 sermões onde você vai receber uma palavra de orientação, um direcionamento. Talvez não seja um sermão pastoral, não seja um sermão de fé, de vitória, mas é um sermão para instruir a igreja num caminho que ela deve andar. E eu quero falar hoje, mais uma vez, continuar falando sobre o que a Bíblia diz em relação ao discipulado. Nós estamos pegando como base o livro do pastor Danilo Figueira, O Fazedor de Discípulos, e o pastor Danilo Figueira pega o capítulo 17 de João como base para escrever seu livro. No capítulo 17 de João, Jesus, chegando no final do seu ministério, ele para e faz uma oração conhecida como oração sacerdotal. Ele é um momento ali, um pequeno e curto momento da oração, ele ora por nós, ou seja, aqueles, nas palavras de Jesus, que ainda crerão por nós. Mas o foco da oração de Jesus lá em João 17 são os discípulos que estavam próximos dele. As pessoas que andaram com Jesus, os 12. Jesus para no final da sua jornada aqui, chegando no final da sua jornada na terra, e passa um tempo orando pelos discípulos. E o pastor Danilo Figueira, então, baseado nesse momento de Jesus, nas falas de Jesus, no comportamento dele, na oração, consegue pegar Jesus e ilustrar para a gente, demonstrar para a gente um modelo de um discipulador, de alguém que viveu o discipulado como a Bíblia nos mostra. Nós cremos que a vida das pessoas, elas são transformadas pela palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. O Espírito Santo faz algo nas nossas vidas, fazendo com que a gente viva algo diferente. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Jesus e os 12, nós vemos que Jesus, ele poderia simplesmente vir a esse mundo,
esperar chegar à idade ali de 30 anos, que é uma idade que para, né? Os judeus, principalmente naquela época, eles acreditavam uma idade de maturidade, uma fase adulta. Nós, por exemplo, uma pessoa faz 18 anos, né? A gente fala, ó, já é um homem, já deveria ser 20, 21, já pode dirigir, né? Já pode tomar algumas responsabilidades na vida, já deveria. Para o judeu, na época, os 30 anos. Jesus poderia, aos 30 anos, ir para a cruz diretamente, chamar a atenção da humanidade, porque a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, no tempo correto, onde a humanidade estava madura para receber o cumprimento da promessa. Jesus poderia ter morrido na cruz e falado assim, olha, morri, todo aquele que crê nisso será salvo. Mas não, Jesus não veio apenas, e quando eu falo apenas, não que seja pequeno, não veio apenas morrer na cruz. Ele veio fazer discípulos. Ele veio fazer discípulos, para que esses discípulos então façam outros discípulos, e assim a gente continue essa geração de discípulos. Eu falei semana passada que discipulado, biblicamente falando, né, através das palavras de Jesus, não é uma oportunidade na igreja. E a igreja aqui tem discipulado? Pô, a minha não tinha, da onde eu vim. Discipulado não é uma ferramenta, discipulado não é uma disciplina do cristão, eu vou fazer todo dia, não. Discipulado é uma ordenança do Senhor, um estilo de vida do cristão, viver o discipulado. Por que eu falo isso? Porque Jesus em Mateus 28, 18, ele fala assim, a mim foi-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Baseado nessa fala de Jesus, baseado nesse entendimento que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, baseado nisso, Jesus então, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele fala, portanto vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, batizando. E nós entendemos com isso, que não é uma orientação, não é uma opção, é uma ordem. Por isso, se você não está fazendo discípulos, você não está obedecendo aquilo que Deus deixou para você. E nós estamos aprendendo então sobre discipulado. E hoje, a primeira coisa que eu quero falar com você sobre fazer discípulos, o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado é: nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Jesus afirma isso no versículo 19, dizendo: e a favor deles eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, é muito comum a gente pensar que, quando a gente vive o processo de santificação, isso afeta a nossa vida diretamente, com certeza. Nós mudamos, nós somos melhores. Mas o que Jesus está falando aqui é que o processo de santificação, ou viver a santificação, não atua ou não modifica somente a minha vida, não influencia somente a mim. O processo de santificação, na verdade, pela vida de Jesus aqui, pelas palavras dele, influencia outras pessoas, ou atinge outras pessoas. Ele se santifica para que os discípulos também se santifiquem. O normal é pensarmos que nós apenas melhoramos e a nossa vida vai para frente, mas Jesus aqui nos avisa o seguinte: não só é a sua vida que melhora no processo de santificação, são as pessoas ao seu redor que entendem o que é ser santo, são afetadas pela sua santidade. Você oferece um modelo para as pessoas, e as pessoas começam a ler a Bíblia através da sua vida. As pessoas começam a falar: rapaz, você é diferente, essa postura é diferente, a sua fala é diferente. Por isso, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho.
Romanos 8, 29, nós lemos assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, o seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o discipulado é o programa pelo qual esse propósito é estabelecido. Você é cristão, você tem um direcionamento do Senhor, tem uma ordem que Deus te deu: seja igual a Jesus. Só que uma pessoa que aceita Jesus, ela entra na igreja, como é que ela vai fazer isso? Ela é bebê na fé. Então o discipulado faz com que a pessoa veja um modelo, vejam pessoas que já descobriram, vejam pessoas que já estão sendo a imagem de Jesus, e aí forjam essa imagem na vida de outras pessoas. Foi assim que Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2, ele diz: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Uma pergunta: você é fiel? Você é um desses homens? Claro, homens, né? Estou falando toda a humanidade, dessas mulheres. Você é uma pessoa fiel? Você então está recebendo uma palavra de Deus? Você conhece pessoas fiéis? Está procurando pessoas fiéis? O que Paulo está fazendo aqui, lá em 1 Coríntios 11, 1, ele fala: ei, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, olhem para mim, mas olhem para mim, porque em mim vocês vão ver Jesus. Olhem para mim, porque ao olharem para mim, vocês vão ver alguém que está modelando Jesus, e vocês vão modelar também. Vocês vão entender que o meu papel é ser um exemplo da vida de Cristo, para que você também seja Cristo aqui na terra, e obedeça a ordem que Deus deu através do apóstolo Paulo em Romanos 8, 29, sejam iguais a Jesus. É fácil a gente achar líderes de boa retórica, pessoas que sabem muito de Bíblia, pessoas que conhecem muito sobre teologia, são influenciadores, falam muito bem, mas talvez nem todas essas pessoas são pessoas que vivem santidade e são modelos de Jesus no dia a dia. Você pode buscar uma boa retórica, uma fala, conhecimento, e deve, mas o que Jesus quer da gente é que nós sejamos modelos da pessoa de Cristo aqui na terra. Jesus fala: eu me santifiquei para que eles então sejam santos também. É olhar para a pessoa e falar assim: olha, o que está faltando de Jesus em você? Que comportamento precisa mudar? Você, poxa, olha, tem umas falas que precisam ser diferentes, você precisa ser transformado. É olhar para as pessoas e identificar aquilo que ainda não faz ali alusão a Jesus, não espelha Jesus, mas espelha teu velho homem, e falar: olha, isso aqui precisa mudar. Olha como é que eu sou, olha como é que eu estou, olha como é que eu era e agora sou. Isso precisa acontecer com você também. A base da autoridade de um líder é seu testemunho. Lembra que semana passada nós falamos isso? Que um líder, ele tem autoridade? Sim, mas ele ganha essa autoridade, ou deve exercer, baseado na confiança que seus liderados e os seus discípulos têm em relação a ele. Eles confiam no líder, então obedecem o direcionamento. Jesus, gente, poderia ter ameaçado, poderia ter envergonhado, poderia ter feito tanta coisa, mas ele escolheu ganhar a confiança. Ele escolheu ser um modelo. Irmãos, olha só como é que é interessante, o próprio Deus, ele falando sobre Davi. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, mas Davi errou muito, não errou, gente? Davi errou demais. Só que depois que Salomão recebe o reinado, aí Deus chega para Salomão e fala assim: Salomão, deixa eu falar um negócio com você. Se você seguir os passos do teu pai, você vai se dar bem. Se você andar como seu pai andou, você vai ser bem sucedido. Ora, Deus estava falando de todos os erros de Davi? Claro que não, mas estava falando de um coração de discípulo que Davi tinha, de adorador, de alguém que não negligenciava a presença do Senhor por nada, que se arrependia, que sabia
ter um coração quebrantado diante do Senhor, valorizar a presença e que amava a Deus mais do que todas as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, seria muito bom, né? Alguém falar uma coisa dessa para o seu filho, não seria? Chegar para o teu filho, para a tua filha e falar assim, olha, se você andar como teu pai e tua mãe andaram, está resolvido, você vai bem. Que honra, né? Se alguém chega para minha filha, Lívia, ó, já coloca uns 20 e poucos anos, 30 anos de idade, se você for igual ao teu pai, você vai se dar bem. Por quê? Porque foi o modelo, foi alguém que espelhou Jesus, foi alguém que discipulou, foi alguém que guardou a palavra, alguém que amou o Senhor. O meu desafio, o seu desafio é esse, sermos modelos. O amor, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, o amor é o elo perfeito, é o que nos une, esse amor, e discípulos precisam ser unidos por esse amor, por um elo perfeito, o amor de Deus através das nossas vidas. Lá no versículo 19, Jesus fala assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Sabe o que Jesus está falando? Pai, está acabando, eu vou embora, e a glória vai ser derramada, eles vão ver quem eu sou, que eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu sou teu Filho, eu sou Deus, eles vão ver isso, só que eu quero que eles estejam de camarote, eu quero que eles estejam comigo, juntinho, não adianta ver de longe, eu quero que eles passem tempo comigo. Jesus está falando assim, eu quero a presença deles, eu os amo, eu quero estar com eles, eu faço questão de estar com eles. Jesus não queria apenas a confiança dos discípulos, ele queria a amizade dos discípulos. Por isso, eu quero te perguntar, como é que você anda com as pessoas que estão ao seu redor, na igreja, na célula? Será que você as vê apenas como pessoas que congregam contigo? Ou você tenta fazer isso que Jesus fez, ter uma amizade com os seus irmãos? A segunda característica que a Bíblia nos ensina sobre discipulado é essa, que quanto mais saudável o discipulado, mais amizade e aliança se estabelecerá. Irmãos, nós não temos como sermos amigos, né, de 1000 pessoas. Nós temos aqui 1.100 e poucos membros. Não dá para ser amigo de 1000 pessoas. Por isso, nós vivemos a célula, um grupo pequeno. Vai lá, faz amizade, conta um com o outro, seja discipulado, discipule. Talvez você não consiga exercer o discipulado 1 a 1, mas você pode ter um discipulado de grupo, 4, 5 pessoas que se reúnem, e você vai começar ali a receber dessas pessoas, a ser ministrado, ministrar, compartilhar a vida. Nós queremos viver esse movimento nos homens que são unidos, que vão olhar aqui para a igreja, não, nós temos amigos de verdade, porque são forjados através de relacionamentos intencionais, discipulado, palavra de Deus, compartilhamento, transparência, entender que a vulnerabilidade nos conecta. Jesus fez isso. Você quer ver um negócio? Jesus, ele teve que se tornar vulnerável para se conectar com o ser humano, porque ele veio a esse mundo. Jesus deve ter tido resfriado, Jesus deve ter tido dor de barriga, não é verdade? Foi ser humano. Comeu um negócio hoje que não foi bem não, toma uma dorzinha aqui. Jesus deve ter tido isso, deve ter tido dor de cabeça, não é verdade, gente? Diz a Bíblia que ele ficou cansado, teve fome, ele se irou, mas não pecou. Sabe o que é isso? Jesus viveu uma tremenda uma humilhação, sendo Deus, se fez como homem, sentiu aquilo que a gente sente, teve que passar as dores que a gente passa, para se conectar com a gente. A intenção de Deus, através do discipulado, é que haja essa conexão, uma conexão, ou seja,
nós somos parte de um mesmo corpo. Se minha mão direita sente frio, a esquerda também sente. Está conectada. Se alguém pisa no meu pé, lá no dedinho mindinho, o corpo todo sente. Está conectado. Porque nós somos um. E isso é que Jesus veio fazer. Ele diz, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. Jesus estava falando assim, olha, eu quis a intimidade. Discipulado é buscar isso, intimidade. Discipulado é o seguinte, rapaz, eu tenho meus discípulos, eu quero passar tempo com eles, é gostoso isso. Eu desenvolvo isso. O que vocês gostam? Ah, eu gosto de pizza, eu gosto também, então vamos comer pizza. Ah não, já gosto de hambúrguer. Não, já não gosto muito não. Mas a gente pode gostar de uma coisa em comum aí, a gente vai comer esse negócio em comum, vamos embora? Ah, eu gosto de caminhar, vamos caminhar. Não, eu gosto de, rapaz, eu gosto de filme, vamos ver filme junto. Vamos desenvolver amizade. Se você pensa que a vida cristã, ela é feita de vir ao culto domingo, olhar um para o outro, ô irmão, boa semana, estou orando por você, isso aí é muito raso. Jesus não veio para ter essa vida, ele veio para viver intimidade, relacionamento, intencionalidade, profundidade. Eu não consigo viver isso com todos vocês, mas vou te falar, eu quero. Por isso, né, o que nos une muitas das vezes, né, gente? É comida, né? Comida nos une. Por isso eu me convido aí. Você quer me convidar para almoçar, para jantar, para tomar um café, né? Tem uns irmãos aí que estão me convidando para caminhar e para correr. Não sei se eu oro por eles. Rapaz, né? Podia ter tanta coisa gostosa. Mas estão pensando na saúde, tá certo. Nós temos que nos unir, me convide, pô. Convide outros irmãos. Olhe para a sua célula e fala assim, nós vamos reunir na célula quinta-feira. Mas você pode no sábado chamar um casal para almoçar na sua casa, para comer uma pizza à noite. Você pode chamar um irmão, aí vamos ver um jogo junto? Vamos ver o jogo, está tendo a Copa do Mundo aí dos clubes, né? Pô, vamos nos unir, vamos ver o jogo junto. Eu lembrei que nem todo mundo pode participar, né? Nem todo mundo. Mas você que é vascaíno pode ir ver, acompanhar os... Pô, mascular. Mas é a hora de ter comunhão, pô, né? Orar um pelos outros, né? Misericórdia, né? Também que eu não tenho nenhum discípulo vascaíno. Não deviam ficar chateados comigo. Enfim, você precisa caminhar com as pessoas. A chamada do discipulado é uma chamada de caminhar junto. Se você não entende isso, você está perdendo uma oportunidade de ver aquilo que Jesus viveu com os discípulos. O discipulado deve caminhar para uma aliança espiritual, além de conveniências, e deve fluir em liberdade e não ameaças do discipulador, como acontece em alguns lugares, infelizmente. Quer ver? Eu estou chamando a igreja aqui para essa imersão dia 5 de julho. É para todo mundo. Posso queimar minha língua aqui, tomara que eu queime. Vai vir todo mundo? Não vai. Algumas pessoas vão trabalhar, outras estudar. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Tem gente que não quer vir mesmo, porque não tem aliança. Porque, poxa, ó, o pastor está chamando, mas tem coisa melhor para fazer. Vou aproveitar para pintar meu quarto. Não tem aliança. Pessoas chegam para a gente e falam assim, pastor, por que você caminha com o pastor Josué? O pastor Josué é o pastor da atitude, né? De toda a atitude. Somos 88 igrejas hoje. O pastor Josué ameaça, tem um contrato, tem que fazer isso, ele dá uma ordem direta, ó, se não fizer você perde a igreja. Não. O pastor Josué nos dá uma independência que você não tem noção. Mas eu tenho uma aliança com ele. Eu decidi viver essa aliança. Eu decidi, falei assim, não, eu quero andar com ele, porque ele é meu discipulador, ele é meu líder, ele é meu pastor, ele é alguém que investe na minha vida, eu ganho muito quando eu estou com ele, sabe? Eu me inspiro nele, ele para mim é Jesus, sendo como modelo, né? Ele modela Jesus, e eu falo assim, poxa, eu preciso disso aí que o pastor Josué tem, que eu não tenho ainda. Eu quero absorver o que ele já tem em Jesus, para eu ter também, e aí eu tenho uma aliança com ele.
Se ele falar assim, ó, terça-feira, toda semana nós temos reunião terça-feira, de 15 em 15 com ele, 15 em 15 com o nosso regional. Se ele falar assim, ó, a reunião agora passou para quarta, eu desmarco tudo que eu tenho, vai para a reunião. É o meu pastor, está chamando. Pô, está com medo de perder a igreja? Não, tenho aliança com ele. Eu honro o meu pastor. É isso que Jesus constituiu com esses homens, porque eles morreram por Jesus, porque fizeram uma aliança com Jesus. Você lembra de Noemi e Ruth? Noemi já era uma senhora, aí Ruth, casada com o filho dela, o filho morreu. Aí Noemi chega para Ruth e fala assim, Ruth, você é novinha, menina bonita, marido morreu, volta para a tua terra, já estamos aqui na tua terra, fica aqui, se casa de novo. Aí Ruth chega para Noemi e fala assim, larga de ser besta, rapaz, que isso? Você é minha discipuladora, eu tenho aliança contigo, eu vou para onde você for, o teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E aí o que acontece? Noemi vai lá, avista Boaz, fala assim, Ruth, tem um negócio bom para você, dá uma orientação para ela, instrui, Ruth obedece, Boaz gosta de Ruth, é o resgatador e casa com ela. Aliança. Se você não tem aliança com ninguém, você não está vivendo a visão que o discipulado de Jesus, que viveu com os discípulos. Nós precisamos viver isso dentro das células, uma aliança, companheirismo, amizade, intencionalidade. Vamos tomar cafezinho junto, vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos conversar, vamos investir na vida do outro, vamos gerar um ambiente de discipulado baseado nessa intencionalidade em sermos amigos. Em terceiro e último lugar, o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado? Discipulado deve gerar espírito de time. Um dos trabalhos mais difíceis para Jesus foi fazer aqueles homens diferentes trabalharem em equipe. Se você vai perguntar para qualquer coach, líder, técnico aí, formador de pessoas, coloca a personalidade desses 12 homens que Jesus escolheu, ele vai falar o seguinte, Jesus é maluco, não ia dar certo, podia ter escolhido pessoas melhores, hein? Pessoas limitadas, um ambiente meio conflituoso, mas Jesus não fez um ministério baseado na humanidade, ele fez baseado no poder do Espírito Santo. Ele pegou 12 homens e investiu na vida daqueles homens, e aqueles homens se tornaram uma equipe, um time do Senhor. Lá no versículo 22 e 23 nós lemos, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só que Jesus fala, eu dei-lhes a glória que o Senhor me deu. Pensa naquilo que você tem de melhor aí, que Deus te deu. Derrama isso sobre a vida de pessoas. Pensa nos teus dons, talentos, teu ministério, teu chamado. Pensa naquilo que você tem recebido de Deus quando você busca o Senhor, conhecimento, experiências. Derrama isso na vida de pessoas. Jesus pegou aqueles 12 e falou o seguinte, eu vou investir neles com a glória que o Senhor me deu. Essa oração de Jesus aqui, ela é um pouco dramática, pois tudo que Jesus fez não adiantaria nada se aqueles 12 realmente não formassem um time. Ele teria morrido, ressuscitado. Mas e aí, como é que a mensagem ia chegar na gente? Como é que a mensagem ia chegar nos outros povos? Não tinha internet, ninguém estava filmando. Como é que isso ia ficar registrado? Como é que você ia saber 2.000 anos atrás, 2.000 anos depois? Um time foi formado. Pessoas falam assim, é com a gente agora, o mestre se foi, mas eu vou levar para frente. É com a gente,
eu vou abraçar isso. E eu pergunto a você, nós somos um time ou não? Nós, a igreja hoje, está mais para um time ou está mais para um bando de gente que se reuniu só para passar um tempo? Que quando falta luz, o perrengue chega, tem fome, e é melhor cada um ir para o seu canto. Ou o time se une e fala assim, nós vamos jogar assim mesmo, porque nós estamos em busca da vitória. Jesus aqui, ele formou um senso de unidade com aqueles 12. É claro, estou falando 12, Judas traiu, né? Outro tomou o lugar, mas Jesus, ele investiu em unidade com aquele povo, porque sem unidade a gente não vai chegar em lugar nenhum. Prova disso, olha o que Deus fala sobre um povo que se uniu para um motivo até que não era da vontade de Deus, mas olha o que Deus fala, quando lá você vai ver o relato de Gênesis sobre a Torre de Babel, pós-dilúvio. O pessoal ficou assim, caramba, a gente não vai morrer por dilúvio de novo não, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir aqui, construir uma torre, vamos tocar os céus e vamos ficar aqui todo mundo junto. Aí Deus fala o seguinte, olha para baixo e fala assim, mas o povo está unido, né, rapaz? A fala de Deus é essa, o povo é um. E Deus fala assim, ninguém pode ir contra eles. Isso é Deus falando. Aí Deus falou assim, só que eu não quero que eles fiquem juntos, eu quero que eles se espalhem, quero que eles povoem a terra. Aí Deus vai lá, e sabe o que Deus faz? Confunde a língua deles. Aí um começa a falar inglês, outro alemão, lógico, naquela época não eram essas línguas, mas cada um fala uma língua diferente, e eles vão ter que se separar, porque cada um começa a não entender o outro, fala assim, ó, deixa eu procurar meu canto, você fica com o teu canto. Nós somos pessoas diferentes, temos opiniões diferentes, gostos diferentes, histórias diferentes, mas nós precisamos ser um. Você pode chegar na igreja e falar assim, pastor, ó, eu acho que eu faria diferente aquele negócio lá. Tudo bem, irmão, faria mesmo. Mas nós decidimos fazer dessa forma, então seja um com a gente. Um dia, eu estava sentado numa cadeira dessa aí, e ouvindo o pastor Josué pregando, tem que ser assim, tem que ser assado, tal, é assim, assado. Aí algumas coisas eu falava, eu faria diferente. Pronto, agora eu tenho uma igreja, eu posso fazer algumas coisas diferentes. Pega essa visão aí também. Você quer fazer alguma coisa diferente? Fala assim, então eu quero ser pastor um dia, eu quero ser líder, eu quero ser alguém que faça alguma coisa diferente. Você precisa ser um com a igreja. Se é isso, é célula, vamos para a célula. Se é discipulado, é discipulado. Se é evangelismo, é evangelismo. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui mais de 250 jovens, não foi, Alfredo? 280 jovens aqui. Não é isso? Não é uma bênção? Os caras estão se unindo, pô. E está tendo uma revolução aqui na juventude. Por isso que eu te perguntei no início aqui, você tem convidado pessoas? Porque eles têm convidado. Nós precisamos pensar sobre isso. Temos que ser uma unidade. Adão, por exemplo, nasceu em perfeição. E no tempo de Adão, não tinha competição. Não tinha. A mulher chegou, top demais. Ele falou assim, caramba, essa mulher é bênção demais, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, agora eu estou feito. Bênção demais. E eles viviam em plena harmonia. O pecado entrou. Olha o que mudou. Caim e Abel. Os dois chegam para Deus para oferecer o quê? Uma oferta. Aí Caim olha assim para Abel e fala assim, miserável, Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. O que Caim tinha que fazer? Irmão, ô Abel, chega aqui. O que tu fez aí, bicho, para a oferta ter sido aceita? Pô, passa o bizu para mim aí, cara. Como é que é esse negócio aí? Foi o quê? Tu pegou na segunda-feira, na sexta, tu separou de uma forma diferente? Me dá o caminho das pedras que eu quero ser aceito também. Ou seja, não é uma competição, é uma unidade, é parceria. Temos o mesmo Deus, somos irmãos, estamos na mesma igreja. Eu quero chegar também no lugar que você está chegando. Ao contrário disso, Caim falou o seguinte, ele foi aceito, eu não, vou derrubar ele. Começou a competir. Nós vemos que com o discipulado,
Nós não vamos ter competição na igreja. Nós vamos ter cooperação. Alguém que vai olhar para outra pessoa e falar assim: cara, eu quero alguma coisa que você tem. Me ensina. Compartilha comigo. Você fala de um jeito diferente. Você trata de um jeito diferente as pessoas. Você tem uma percepção da Bíblia diferente. Me ensina. Não é se comparar, não. É modelar. É ter como exemplo. É ter como inspiração. Nós, você, de mercado, você conhece, né, essa técnica do benchmark. Estou olhando aí, ó. Nós aqui na igreja, nós fazemos isso. Pô, a igreja tal fez um culto assim, foi legal, hein? Vou fazer aqui também. O pastor pregou uma série de mensagens assim. Pô, vou pregar aqui também. Pô, um culto legal que eles estão fazendo lá de jovens, cara. Vou fazer aqui também. E bobear, eu ainda ligo: ô pastor, como é que foi o negócio desse que você está fazendo aí? Ontem eu tive uma reunião com um irmão que é de outra igreja. Ele estava me ensinando uma coisa que ele estava fazendo lá com os homens. Falei: cara, eu quero aprender isso aí. E ele mesmo falou comigo assim: pastor, poxa, que bênção, né? Nessa hora que a gente vê que nós somos corpo mesmo. Porque o senhor de outra igreja, eu da minha, e aqui nós estamos compartilhando uma coisa dando certo aqui, que dê certo aí também. Você tem isso como princípio na tua vida? Nós, como atitude, temos um princípio. Nós temos uma rede MPS. Qualquer igreja que quiser chegar aqui, qualquer pastor, liderança, fala assim: poxa, eu quero aprender o que vocês estão fazendo de bem aí. E a gente dá tudo. Material, gráfico, dá campanha, explica como é que são os cultos, a visão, a gente dá tudo. Para ele virar atitude? Não. Continua com a tua igreja, a tua placa de igreja. Nós não queremos que você vire atitude, nós queremos que você cresça. Porque quanto mais igrejas, melhor o mundo fica, se nós estivermos transformando pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus. Porque cresce o número de igrejas, cresce o número de cristãos, mas o número de discípulos de Jesus não aumenta. Não aumenta o número de discípulos verdadeiros de Jesus. Eu costumo dizer que quando você olha uma reportagem da igreja, uma divulgação da igreja, qual é a imagem que aparece? A minha. Às vezes, se é a do Biuan, é do Alfredo, do louvor é da Rafa. Não é isso? Porque nós somos pastores, estamos de frente. Mas a igreja não sou eu. Eu só apareço porque existe um corpo, uma unidade, e a quem mais é dado é mais cobrado. Eu li o livro uma vez do Francis Chan, Cartas para a Igreja, que ele fala o seguinte: que uma vez ele chega num evento e diz assim, que ele chegou no evento dele, uma conferência, banner com o rosto dele para tudo quanto é lado, e o Espírito Santo falou para ele assim: poxa, Francis, que legal, o pessoal veio aqui para te ver, mas não veio para me ver. Você não vem aqui para me ouvir. Você tem que vir aqui para ser igreja comigo, para encontrar com Jesus, para sermos um corpo só, uma unidade. Essa unidade que Jesus deixou através dos 12 que ele discipulou. Lá em João 13:34, Jesus fala assim: eu vou dar para vocês hoje um novo mandamento. Esse novo mandamento é: amem as pessoas como Deus ama vocês. Porque certa vez Jesus foi questionado sobre isso. Jesus, qual é o maior mandamento? Ele fala: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que o próximo como a ti mesmo, esse mandamento, ele mudou. Jesus fala: agora te dou um novo. Porque tem gente que não sabe se amar, tem gente que não sabe se valorizar. Agora deixa eu mudar a perspectiva desse amor aí. É como Deus amou você, ou seja, deu a vida por você. Um amor incondicional, um amor sem receber nada em troca, um amor que não é sentimento, é decisão. Eu amo você, não importa o que acontecer. E assim nós temos que amar as pessoas. E aí em João 13:35, ele fala a consequência desse amor. Ele fala assim: quando as pessoas virem o amor entre vocês, elas saberão que vocês são cristãos. Por isso, a unidade
é importantíssima. Por isso, você como discípulo e fazedor de discípulos, precisa montar dentro da tua célula, construir, gerar esse ambiente de time. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. E nós dependemos uns dos outros. Que você possa ser um discípulo e gerar discípulos através do seu exemplo, através da modelagem de Jesus. Que você entenda que discipulado tem cobrança, respeito, honra, mas isso não impede a gente de criar uma amizade e uma aliança. Discipulado, ele é uma ferramenta que gera o conceito de time dentro da igreja. Fica de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração como time que somos? Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração aí. Eu vou orar aqui com você e nós vamos declarar algumas coisas com o Senhor. Não precisa repetir, você vai orar comigo. Pai amado, que a tua igreja, Pai, entenda e passe a obedecer a tua ordenança. A ordenança de quem tem todo o poder, toda a autoridade, e nos mandou fazer discípulos. Fazer discípulos através do exemplo, do modelo, investindo tempo na vida de pessoas, conhecimento, experiências sobrenaturais, investindo em amizade, em construção de aliança, e acima de tudo, entendendo que a unidade é o tempero que nos faz sermos fortes e irmos mais longe. A tua presença tem essa intenção de construir em nós uma unidade, um só pensamento, um só corpo, caminhando para a mesma direção. Pai, não deixe que as múltiplas opiniões, desejos e vontades nos atrapalhem nesse objetivo de sermos um. Pai, que as pessoas que estão aqui, elas possam aprender a priorizar o tempo investido na vida de outro. A vida é uma correria, trabalho, família, afazeres, responsabilidades, mas ninguém teve um ministério mais importante do que o Senhor, ninguém teve mais responsabilidade que o Senhor, ninguém teve uma pressão de vida mais do que o Senhor teve, e o Senhor conseguiu investir na vida de pessoas. Nós podemos também, porque o Senhor está conosco. Nos ajuda, Pai, a ter esse coração e a olhar para a igreja, não apenas como um grupo de pessoas que se reúne, mas como pessoas com quem nós precisamos investir tempo, relacionamento, estar junto, caminhar junto. Nós, ó Deus, queremos viver do discipulado e obedecer ao teu mandamento, a tua ordenança, em nome de Jesus. Amém.